Olá, querido amigo, tudo bom? Iniciando aí mais uma semana, falando sobre esse tema importante, enganos do tempo do fim. Você está aí nesse dia de domingo. Obrigado porque logo cedo, em meio ao momento de lazer, a maioria assim tira no domingo, mas veio conosco aí estudar um pouco mais da lição. A lição dessa semana vai falar sobre temas importantes e que tem nos afetado por meio de filmes, revistas, e são doutrinas da atualidade, e uma delas é o misticismo. O misticismo tem a ver com esses transes que as pessoas entram, né? Essa manifestação espiritual no qual as pessoas entram em transe, que antigamente a gente via isso em religiões afro, no pensamento espírita, mas até mesmo igrejas cristãs têm feito isso. Se você observar, a palavra de Deus não lota mais igreja, mas manifestações do Espírito sim. Pessoas que ali estão em transe, as pessoas querem ouvir o inimigo falar por meio da pessoa, como ela tem cativado, como o Espírito traz à pessoa conhecimento daquilo que ela faz para enganar. E o engraçado é que o inimigo vai soltando assim suas ferramentas do nada, né? Ele vai falando. E aí diz que é porque está sendo repreendido em nome de Deus. E aquele teatro todo as pessoas gostam de ver e acabam atraindo a muitos para esse engano. Por isso que a lição trouxe um texto aí muito importante, que é Mateus 7, de 21 a 27. Eu ainda acrescentei o 20 porque diz assim, ó, pelos frutos a gente conhece. Então a primeira coisa que você tem que entender é que a pessoa que é de Deus, ela produz frutos de Deus. E a gente precisa ver frutos de justiça. E também ali em Gálatas mostra também os frutos do Espírito. Bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Não adianta o camarada dizer que tira espírito e é um adulto. Não adianta a pessoa dizer ali que é usado por Deus para poder expelir demônios e depois está em bares, está ali invocando a espíritos malignos, né? E também envolvido naquilo que não presta. Por que eu estou falando isso? Porque os escândalos modernos nas igrejas têm visto isso. Tem um pastor aí que o culto dele da igreja é só esse misticismo, tirar demônio, e o camarada estava em boate, viram aí. Então, cuidado para que você também não caia nos falsos profetas, que é aí onde a temática do texto trabalha bem. Jesus disse que nem todos que falassem o Senhor entrará no reino do céu. Alguns falarão, né? Senhor, expelimos demônio no teu nome. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então nem todo lugar, amigo, que abre a Bíblia, que diz que é de Deus, verdadeiramente é. Cuidado com esse tipo de pensamento. Ainda mais o texto trabalha aspecto da casa, né, alicerçada sobre a rocha e sobre a areia. Então, assim, não é temporária, irmãos, a obra que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo vem para consolar, para repreender, para nos ensinar na justiça, e a gente precisa desenvolver essa obra do Espírito em nós. Aquilo que é de Deus prospera, e o que não é de Deus ele acaba afundando. Então, construa também a sua vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. Não em crenças populares e temporárias, como estão vendo agora. A teoria que diz que não importa o que as pessoas creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Olha, o importante é aceitar Jesus, ter a Ele como Salvador. Você não precisa de doutrina para se salvar. Você não precisa de igreja. E sabe o que acontece? Aí você fica sozinho, dizendo que está estudando e tendo em Jesus, e acaba virando, na verdade, é presa fácil na mão de Satanás. A palavra do Senhor em Hebreus diz: não deixeis de congregar. E quando a gente está junto, unido em oração, a gente se fortalece. E assim, aqueles que estavam no início da igreja, o que é que eles faziam? Perseverava na doutrina dos apóstolos, nas orações e no partir do pão. Você encontra isso em Atos. Então, queridos, os apóstolos de Cristo tinham doutrinas. Por quê? Porque quando Jesus, em Mateus 28, ele foi ao céu, ele diz: ide, portanto, pregar o evangelho, verso 18. E aí ele diz, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu gosto dessa expressão aqui, ó, do verso 20. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, querido, Cristo deixou ordenanças, deixou doutrinas para que a gente viesse a seguir. Faça aquilo que é certo. Não vá pela cabeça de homens, mas faça o que agrada ao Senhor.
Então, cuidado com falsas fábulas ou outros evangelhos fora aquilo que está na Bíblia. Precisamos estar fundamentado na palavra de Deus e viver por ela. Vamos orar então? Querido Deus, ó Pai, abençoe-nos, que teu Santo Espírito permaneça conosco, que possamos crescer em fé e fazer aquilo que te agrada, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, querido. Um ótimo dia para você também.